versículos aqui do Salmo de número 139, aonde nós temos como tema que não há lugar em que possamos nos esconder de Deus. Portanto, continue conosco. Se você puder já encaminhar um link, né, deste vídeo para um conhecido, para alguém que você crê que precisa ouvir uma palavra da parte do Senhor, que você faça isso neste momento. Neste momento nós estaremos fazendo uma oração inicial. Eu vou convidar o nosso pastor Paulo, porque eu sou o pastor Flamengo, você que não nos conhece. Aqui à minha direita está o pastor Paulo César e ao meu lado, né, está o presbítero José Roberto. Então, o pastor Paulo César estará nos levando ao Senhor neste momento em oração, para que nós possamos dar continuidade aqui à nossa live. A paz do Senhor para todos, nesta manhã abençoada, mais uma manhã de sexta-feira, mais um final de semana, né, se aproximando, e mais um início do mês, né, e mais um pouquinho mais perto do final do ano. Que Deus abençoe a sua vida, onde você estiver, aonde você está passando, seja na sua casa, no ônibus, no veículo. Nós colocamos diante de Ti, Senhor meu Deus, como um veículo, Senhor meu Pai, direcionado, Senhor, da Tua palavra, aonde, Senhor meu Pai, estaremos falando mais uma partícula da Tua palavra, sendo anunciado, Senhor meu Deus, o Teu reino aos quatro cantos, Senhor, desta terra, aonde, Senhor, este vídeo, essa transmissão chegar, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, fazer maravilha, morada, Senhor, habitação, Senhor, sobre esta casa, este lar, Senhor meu Pai, nesta vida, porque nós cremos, Senhor meu Pai, que o Senhor continua o mesmo Deus, o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro, aonde a tua igreja naquele dia estará reunida contigo, Senhor meu Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã. A tua palavra seja, Senhor meu Pai, como a espada, penetrando ao vosso coração. Nesta hora é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Versículo 7 ao versículo de número 12, que nos diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma partícula, uma parte do salmo escrito pelo rei Davi, aonde vem falar de alguns dos atributos deste nosso Deus, ao qual nós servimos. Um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, nós gostaríamos de, neste momento, de estar falando acerca, né? Olha o que diz aqui o versículo de número 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? A palavra de Deus nos diz lá em João, capítulo 4, aonde diz que Deus, ele é espírito. Portanto, ele não é limitado como o ser humano que tem um corpo e não pode ocupar o espaço de ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Nós temos esta limitação. Mas o Deus ao qual nós servimos, Pedro José Roberto, ele é onipresente. O que é esse atributo de Deus onipresente? A onipresença dele é que não tem uma parte dessa terra, do cosmo, aonde quer que for e estiver, como diz aqui o salmista, se ele fosse fazer a cama dele lá no Sheol, no lugar dos mortos, até ali o Senhor está. Então, nós vemos que este Deus ao qual nós servimos, ele é onipresente. Mas ele tem um outro atributo também, que é o que? A sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Portanto, isso nos dá um alento, isso nos deixa calmo. Por quê? Porque nós estamos envolvidos, servimos a um Deus que tudo pode.
né? Ou seja, um Deus que tudo sabe, né? Esse, o que tudo pode, é o outro atributo dele, que é a sua, né, onipotência. Então Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, ele tem todo o poder para transformar o quadro, a situação da sua casa, da sua vida, da sua família. Portanto, você fica descansado que nada foge do conhecimento dele. Ele sabe de todas as coisas. E é esse é o Deus ao qual nós pregamos, que nós anunciamos, para que você venha fazer parte desta família, venha se entregar totalmente a Ele, entregar o teu caminho a Ele, porque Ele vai cuidar, assim como tem cuidado até hoje, da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua empresa. O que quer que você pense, Deus, Ele sabe e Deus está no controle de todas as coisas. Mas tem um outro atributo de Deus também, né, que nós vemos e sabemos, né, que a gente tem esse entendimento, que é a sua transcendência. O que é isso? Que o homem ele está neste mundo. O homem ele está limitado no espaço e no tempo. Deus ele está fora do tempo. Então, por isso que fala este atributo da transcendência, que ele está fora dessa caixinha em que muitas vezes nós nos colocamos. Esta é a transcendência de Deus. Ah, mas ele está fora e não interage com o mundo, ele abandonou, como tem uma teoria aí que fala, como se fosse um relojoeiro, deu corda no relógio e sumiu. Não. Aí vem um outro atributo de Deus que fala da sua imanência. A imanência de Deus é que ele interage com a sua criação. Ele interage com a criatura. O Criador interage com a criatura. Ele não nos abandonou. Porque muitas vezes tem pessoas que falam, ah, mas se Deus, né, nos amasse, se Deus realmente existisse, por que teria tanta maldade, tanta coisa acontecendo neste mundo? Meus irmãos, nós sabemos que tudo isso não é a vontade de Deus. Não foi o que Deus planejou. Mas Ele permitiu que isso viesse por causa do pecado. O homem pecou contra Deus. O homem fez a sua escolha. Mas todo aquele que faz uma escolha, ele está plantando. E tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Portanto, a semeadura é opcional na minha e na sua vida. Mas a colheita, ela será obrigatória. E dentre outros atributos que Deus tem, é claro que aqui eu estarei já passando a oportunidade que a próxima para o pastor Paulo, para ele estar falando a respeito daquilo que o Senhor colocou em seu coração. Nós sabemos que Deus, ele é bondoso, Deus, ele é amoroso, Deus, ele é verdadeiro. Então é ele que vai tomar providência, é ele que é o justo juiz, porque muitas vezes a gente na nossa questão de justiça vai tomar uma posição, vai falar alguma coisa, ao invés de melhorar, nós estaremos piorando todas as coisas. Portanto, Deus ele está vendo o que você tem passado. E aí, eu disse que isso é bênção na vida daquele que serve ao Senhor. Mas, ai daquele que não serve ao Senhor, daquele que muitas vezes, né, acaba escondendo alguma coisa do pai, da mãe, acaba querendo esconder alguma coisa do marido ou da esposa. Né? Não, eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Na noite, com o celularzinho, acessando sites que não é lícito, que não é bênção, colocando coisas más diante dos olhos. O seu ente querido, pai, mãe, marido, quem quer que seja, não está vendo. Mas aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui, ó, não tem aonde a gente vá se esconder. Aqui fala sobre a questão, a gente viu aqui no versículo 11, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Para Deus, olha só, eu vi alguém falar uma vez, citando exemplo, que na noite mais escura, em cima de uma pedra mais escura, tendo uma agulha mais escura, com a linha escura, Deus consegue ver e fazer com que aquela linha entre naquele buraco. Porque muitas vezes a gente, né, eu não sei se hoje ainda tem muito costume, de pegar a agulha e colocar, né? Aí dá a boca, lambe e tal, e isso dá claridade. Agora, as trevas para Deus é a mesma coisa que a luz. Ele tem poder de ver, enxergar, saber de tudo. Portanto, atente quanto a isso. Se você serve ao Senhor,
fique em paz, fique tranquilo, porque Deus está vendo aquilo que está acontecendo. Agora, se você está ausente do Senhor, saiba, Ele também está vendo. E Ele vai cobrar de você isso. Fala que ninguém fica escondido tanto tempo que não possa vir ser revelado por Ele. Deus não queria e não ia permitir a morte de Moisés. Então Joquebede agora faz uma cesta, passa betume nela, né? Consegue vedar para não encher d'água, e com seu coração partido coloca as escondidas no rio. Mas a providência de Deus era tão grande que havia ali a filha de Faraó se banhando naquele dia. E Deus colocou mais ainda a sua irmã Miriam a observar o acontecimento. E quando aquela menina observa e vê que Moisés foi achado, ele saiu do esconderijo e foi achado pela filha de Faraó. A Bíblia fala que aquela menina se adiantou, arriscando ser morta, mas a providência de Deus estava sobre aquela menina, aquela vida. E ela falou: eu conheço alguém que possa alimentar ou dar de alimento essa criança. E aquela moça se propôs a levar a criança. E entregou a própria mãe. Irmãos, na real situação dessa história, esse versículo 12, ele nos chama a atenção de uma coisa, que mesmo nas trevas, se você estiver na presença do Senhor, você se torna luz. As trevas não podem ocultar a luz divina de Deus sobre ela. Se nós chegamos aqui dentro desse templo à noite e colocamos o dedo no interruptor e ligamos, imediatamente as trevas se tornam a luz. Porque a luz, ela tem mais poder para brilhar nas trevas do que as trevas para ocultar a luz. Então, as trevas, ela não pode ser maior na vida do cristão, ou do crente, ou do fiel, do que a luz. A luz, ela tem que brilhar muito mais. Ah, mas é fácil, pastor, para falar, se você não passa daquilo que eu estou passando. Irmãos, sempre alguém, nós estávamos até comentando, sempre comenta com o pastor, sempre alguém que a sua dificuldade é bem maior do que a dele. Pastor, às vezes eu estou passando por uma prova, mas se eu observar, tem alguém passando pior do que eu. E a minha luta, a minha provação, o Senhor pode até me orientar, mas o Senhor não pode passar por mim, porque é minha. Há um vídeo muito pequeno, eu vou terminar, que tem várias pessoas e alguém carrega uma cruz, só que ele acha que a dele é pesada mais do que a do outro, está incomodando. E ele pega um serrote e começa a cortar. Tem um determinado espaço que ele vai só cortando. Só que quando chega no finalzinho do vídeo, tem um abismo. E todo mundo joga a sua cruz e passa. Só que aquele que passa lá, a cruz dele apaga. E ele fica observando e a cruz dele Pastor Paulo, não chega nem na metade. Se o senhor me permite. Não, sim, com certeza. Eu tive um pastor, algum tempo atrás, que ele sempre trazia uma ilustração dizendo que o crente chegou, estava reclamando da vida, dizendo que a vida dele estava difícil e que não estava bom e tal. Aí de repente ele teve um sonho. Aí nesse sonho ele chegou lá no céu. Aí lá no céu ele não tinha morrido não, mas chegou lá e começou a reclamar: não, essa minha cruz está muito pesada. E então faz o seguinte: entra aí nesse quarto, é um quarto escuro, vai lá, entra lá, tateia e pega uma cruz para você. É que você pegar é sua. Aí não, aí você pegar, deixa
deixa a sua lá e pega A outra. a outra. Aí quando pegou, de repente, era mais curto. Aí tinha que ficar encurvado as costas e tal. Não, isso aqui não. Tá doendo. Aí vai, então, vai, volta lá e pega, né? Aí Até- chegou lá, pegou uma que estava machucando o ombro, que estava muito fina. E isso aí foi, até que ele chegou, pegou e falou assim, agora essa sim. Aí ele falou assim, olha agora o nome de quem está nessa crise aí. Era dele. Era dele. Então, Deus não permite nenhuma luta maior que a nossa capacidade de suportar. Então, a nossa cruz, ela é insuportável. É claro que a gente olha uma pessoa, né, aquilo que acabou de falar, mas que luta ela está passando, meu Deus, como é que... Não, se Deus permitiu, ela tem força e estrutura para suportar. Talvez a gente não teria, por quê? Porque não estamos preparados. Porque as lutas, elas vêm para nos fortalecer. Verdade. Ela vem para nos deixar, mas vou dizer assim, igual no quartel, né? Rústico. Porque com endurance, né? Agora tem gente que tem um... Você olha assim e você fala assim, isso não é luta não. Essa pessoa está desse jeito, desse estado, por causa disso, mas é a estrutura dela. É o que ele aguenta suportar. Talvez no passado a gente estava igual a essa pessoa. Né? E então nós não podemos julgar. Fala assim, isso não é luta, não. Luta é essa que eu estou passando. A luta é que fulano tal passa. Não, Deus, ele vai permitindo com que a luta, a dificuldade venha paulatinamente na nossa vida. Né? Igual a gente fala no negócio de quartel, porque a gente trabalhou muitos anos, você não pode chegar e pegar um garoto que acabou de entrar no quartel e colocar ele para correr 10 km. Ou então pode colocar para fazer pra 50 mexer, flexão. para mexer direto. Já pegar no fuzil, não. É instrução, é aos poucos, e aquilo ali vai criando experiência, vai criando, né, ali resistência, e é isso que muitas vezes acontece também na sua vida. Então, portanto, José Roberto, o qual estará transmitindo e falando aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Amém? Amém. Espero que tem fogo assim, né? Tem fogo puro. Vamos meditar. Hoje eu separei uma parte sobre a paciência e a verdade de Deus. E aqui nós estamos apresentando Deus A longanimidade, soberano, né? Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós vemos que tem aqui no capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 20, disse, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Olha que paciência. Às vezes muitos dizem assim, mas foi 120 anos para construir uma arca, né? 120 anos pregando. 120 anos pregando, 120 anos. Foi a paciência de Deus, Deus é paciente demais. Depois que ele corrompeu, E nós somos pacientes. depois que... Não é não. Depois que corrompeu, tudo estava corrompido. Ainda esperou 120 anos para O acontecimento. Existe uma promessa no final. No final tem uma promessa que vai acontecer. Eu vou reduzir as minhas leituras, porque senão vai ser longo demais. No 3, de 2 Pedro 3, versículo 9, disse, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém se tenha por tardio, mas longânimo para convosco, não querendo que alguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Por que ele quer que todo mundo se arrepende? Porque tem uma promessa do final. E a Bíblia diz que no final a terra rolarão e fundirão, a terra fundirão, queimarão tudo. E disse, e haverá, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vós convém ser
em santo trato e piedade. O que devemos ser naquele dia? O que devemos escolher? Devemos duvidar da paciência de Deus? Será que Ele vai te dar mais chance? Mas tudo chega o tempo. O que diz lá no 3,16 de Gênesis? Deus avisou Adão: não toque nessa árvore, que certamente o dia que tocar, certamente morrerá. Aí Eva veio no conselho da serpente, de Satanás, enganou Eva, comeu, Adão comeu e veio as consequências. E está no mundo até hoje. E está no mundo até hoje. Nós vimos que Deus é pacífico e lento. E lento, tem tanta paciência que demora, se irá. Não demora. Olha, ele só age depois que está tudo estragado. Por causa disso que a Bíblia diz que ele vem como ladrão de noite. As coisas estão tão corrompidas que ele virá como ladrão de noite. Por causa de quê? Olha, se nós vemos Lucas 17, está aqui, ou 17, 26 de Lucas, diz assim: e como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comia, bebia, casavam e dava-se em casamento, antes que o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha a situação. Ele teve paciência de esperar o povo arrepender 120 anos. Agora, você vê a paciência de Deus no tempo de Ló. No Ló, o casamento fugiu. Pode ver que aqui no tempo de Noé, tinha casamento. Aqui, olha no tempo de Ló. Mas no dia de Ló, saiu de Sodoma. Opa, já estou pulando aqui. Como também, da mesma maneira, no dia de Ló, comia, bebia, comprava, vendia, plantavam, edificava. Não falava em casamento. Você pode notar que tem um versículo da Bíblia que eu esqueci, que será mais rigoroso para essa geração. O julgamento. O julgamento vai ser mais rigoroso. Quando Jesus subiu no monte. Do que no dia de Ló. Porque Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra já não tinha casamento. E nós estamos caminhando para isso. Mas E hoje? Nós lutamos, talvez nós brigamos, esses crentes mais velhos, eles falam que é enjoado. Mas eu vou te falar, esses acontecimentos estão entrando assim rigorosamente. Estão penetrando nas igrejas. Se eu me O casamento está permite acabando. uma parte aqui. Vai. O senhor falou lá sobre Fogo, vai. a paciência, a longanimidade de Deus em relação ao tempo lá de Noé, 120 anos. 120 anos. Quando o senhor leu ali a parte de Pedro, aonde fala, né, que ele foi longânimo para convosco, querendo que alguns, né, não querendo que alguns se percam, porque lá atrás tem uma pergunta, né, as pessoas dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Acho que tem mais de 120 anos que Jesus veio. Ixi, né? bem mais. Já está chegando a 2000, digamos assim. Olha a longanimidade de Deus. O senhor falou algo interessante aí a respeito, né, na época de Noé, sobre casamento, aí na época do Ló, já não se fala mais em casamento. Agora está falando em casamento, mas está falando de um casamento para regularizar uma abominação que é para Deus o quê? O mesmo sexo.
Hoje já não está mais nem falando. O homem e mulher já não está mais querendo casar, não. Mas agora estão fazendo questão de casar o quê? Aquele tipo de relacionamento que é abominação para o Senhor. Mas, Então, lá- é algo que a gente tem que ter entendimento, que é por isso que o rigor, isso aqui está pior do que naquela época. Porque antes, quando foi na época do Ló, quando teve os 2 anjos que foram lá, né? Inclusive o irmão Patrick trouxe uma palavra a respeito disso na quarta-feira, né? Ali fala que eles queriam que os anjos fossem levados para fora para que eles conhecessem. Se conhecer não é bater papo, não é bater papo. não, é para fazer maldade mesmo, para ter relações sexuais. É. Tanto é que o Ló falou assim, não, eu tenho aqui uma filha que é virgem. Não, né? Ou seja, eles não queremos não. Queremos aquilo que é abominável, né? Digamos assim, eles não disseram isso, mas em outras palavras, a sociedade que vai se corrompendo, mas aquilo que nós estamos falando aqui nessa manhã, Deus está vendo. O que era escondido, hoje está sendo aberto. Aberto. Olha o estado- os pais nossos pais, achavam que não tinha acontecido, que acontecia, mas na escondida, não era abertamente, hoje é abertamente. Depravação. Né? É porque Deus Abertamente. está avisando que a paciência dele está Está se esgotando. Está se esgotando. esgotando. é verdade. E está chegando. Isso aí não é dizer que isso não acontecia. Não acontecia. Acontecia isso lá com os 30, sabe? A 40 moça anos. ficar grávida, atrás das moitas, atrás do pé de café. Uhum. Isso acontecia. E isso agora... já Só nós que estamos agora estão declarando para chegar ao final Abertamente. da história. E Ou você seja, pode notar que e aqui o está falando casamento isso está se aqui, acabando. ele está falando algo aqui que, digamos assim, muitos aí não estão falando mais com medo de serem processados, porque o negócio fica gravado aí, e aí podem. Não. Mas uma coisa que a gente sabe é o seguinte, é o que a palavra de Deus nos diz. Não, nós não É o que somos acontecia. Naquela época não tinha o preto do branco papel, né? Do casamento de pessoas do mesmo sexo. Hoje não, hoje já dizem que é o direito adquirido deles e está no estado que estamos aí hoje. E vai ficar pior, né? Cancela um pouco isso aí. É o seguinte, vamos ver nos versículos bíblicos. Isso no final, esse que está acontecendo agora, isso é só para o final, Princípio das dores. para ver a paciência que Deus tem. A paciência que Deus tem. Se a paciência que Deus tem, vem a vingança. Então, agora, quantas vezes nós estamos ensinando? Não é dizer que ninguém está ensinando. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anda nos meus caminhos. Em outra parte, 17, santificai-vos na verdade. A minha palavra é a verdade. Ó, você pode notar, ó, ele foi tão paciente com Nabucodonosor. A mexer dele, porque o Iraque está ali, né? É o Iraque, né? Iraque. Nabucodonosor, depois que ele foi tão paciente com Nabucodonosor, que Nabucodonosor achou que ele é o Deus, o cara. Inclusive fez a estátua, cabeça de ouro, representava ele. Ele fez tudo de ouro. Fez tudo de ouro, a cabeça de ouro. E o peito de bronze, que é de Isso é um prata. sonho, né? Isso é um sonho. No sonho, isso é o sonho. Mas Isso ele é- vai ser negativo. Pois E é. vai ser tudo de ouro, que eu não vou sair daqui. Ah, sim. Aí quando ele viu essa cabeça, ele fez tudo de ouro, representando a ele. Olha a paciência de Deus. O tanto do extremo que ele chegou. Mas no fim, quando ele comeu o capim, mas como ele foi e passou 7 anos, disse a Bíblia que ele falou o seguinte: agora eu vejo que ele é o Deus de... Bom, eu só vou ler esse último versículo para você ver. É o Daniel. Cadê o Daniel, meu Deus do céu? Procura o Daniel. Daniel 4,37 aí para nós. 4,37. 4,37 que Nabucodonosor reconheceu. 4,37. 4:37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Na soberba.
Ele reconheceu. Ah, mas Deus não vingou ele na hora, não. A paciência de Deus, Deus deixou aí do neto, o genro, né? O genro ser o governo. E depois veio o neto. No neto que os Pérsia, que foi o Irã, que venceu num dia, subindo pelo rio Eufrates, né? E veio destruir. Desviaram o rio e entraram por baixo. E o que aconteceu? Veio destruiu, num dia, destruiu a Babilônia, que caiu a Babilônia. Só que os outros dois não seguiram o exemplo dele, né? Pois de reconhecer. Aí, a hora que teve lá então, a mão escrevendo na parede. Não, então aqui, ó. Nabucodonosor como é que é? Deu o link para os outros que iam seguir. Ó, sabeis que o Deus Daniel é o Deus verdadeiro, é o Deus dos deuses. Aí quer dizer, o que ficou no governo, que eu não sei se é genro, se é filho. Neto que ficou. No fim o neto. Aí veio e ele reinou. Aí quando veio o neto, no neto é que os persas foi e destruiu a Babilônia, a qual derrubou aquelas estátuas de tudo, destruiu tudo. Já na época de Saddam Hussein só tem uma portaria muito bem feita, né? Igual sempre a gente vê, né? Lá bem feito, mas as ruínas ficou lá. Para mostrar, né? Olha, eu estou apresentando a paciência, ele é verdade. Então Jesus disse, eu sou a verdade. Hoje ele está apresentando Jesus como escape. Mas se nós não crer nele, se nós não procurar santificar, nós vamos perder. Nós temos o link. Então que Deus abençoe, que o Espírito de Deus continua abençoando a cada um de nós para falar conosco, você que está ouvindo essa palavra maravilhosa. Portanto, é isso que nós pretendemos, temos a intenção de anunciar a este Deus, que tem todo o poder, que controla a história, aquele que tira governantes e coloca governantes. Talvez você está aí, ó, domingo próximo agora nós temos o quê? Eleições, né? Eleições. Para prefeito e vereador. E tem muita briga, né, dentro da igreja, pessoas aí, né, perturbada porque não sabe o que fazer, não é o meu candidato. Que ser o quê, rapaz? Entrega para o Senhor, porque o homem ele é falho, né? Muita gente prometendo um monte de coisa aí, mas na realidade a maioria estão com a intenção de chegar lá para fazer a boquinha dele e resolver a vida dele, mas que a nossa esperança esteja nele, no Deus que governa os céus, governa a terra, e é ele que também coloca o querer e o efetuar, é dele na vida dessas pessoas. Portanto, não vamos fugir aqui da questão que nós teremos no próximo final de semana, que nós venhamos conscientemente estarmos fazendo a nossa parte, que é estar votando em pessoas, né, que realmente a gente julga, que a gente não conhece o coração, que a gente julga ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Portanto, exerça o seu direito de cidadão. Tá? Muita gente fala assim, eu não me envolvo com política. Tá bom, é sobre aquela questão a pessoa chega no local para pedir um hambúrguer e chega lá, qual hambúrguer que o senhor quer? Não, escolhe por mim aí. Aí pega um hambúrguer com um pão cheio de cebola dentro. A hora que entrega para ele, não, mas eu não pedi isso aqui. Não, você não escolheu. Se você não escolhe, alguém escolhe por você. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui para falar de política, nós estamos aqui para falar daquele que tudo governa. Porque assim como na época de Nabucodonosor, Deus usou Nabucodonosor para ser um instrumento ali de correção para o seu povo de Israel. Independente de Nabucodonosor, o seu filho que foi governar, mas teve um ali que foi fiel, um que era escravo ali naquele lugar, né? Foi um político ali, ó, íntegro, aonde lá na frente tentaram de tudo para tentar puxar o tapete dele, não conseguiram nada. Foram fazer o quê? Alguma coisa contra o Deus dele, contra Daniel, porque ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Foi quando fez o rei assinar um decreto para que ninguém podia fazer nenhum pedido, nenhuma solicitação se não fosse para o rei. E ele foi fiel, íntegro, e ele colocou até a sua vida em jogo, mas ele não deixou de buscar a face e a presença do Senhor. Portanto, a este Deus que nós servimos é o mesmo que livrou Daniel ali na cova dos leões, é o mesmo que livrou ali os amigos de Daniel da fornalha de fogo, é aquele que quer livrar a sua vida do fogo do inferno.
Mas para isso você tem que se posicionar. Você tem que entregar sua vida para o Senhor e falar: Senhor, habita em mim, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Ah, os seus problemas vão acabar? Não. Porque quando nós estivermos nesse mundo, nós teremos problemas e aflições. Ah, mas qual que é a vantagem? A vantagem agora é que você tem o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo, habitando dentro de você, te capacitando, o Jesus Cristo ali à destra do Pai, como advogado, intercedendo por você, para que você venha estar recebendo aquilo que você pediu em nome de Jesus ao Pai, Ele lhe concederá. Portanto, nós estamos aqui para falar a respeito deste amor, do Deus Todo-Poderoso que quer te salvar, curar, libertar, transformar a sua vida e a sua existência. Que o Senhor em Cristo Jesus continue a te abençoar rico e poderosamente, e o presbítero Roberto estará orando para o nosso encerramento. Algum aviso? Então, no próximo sábado nós estaremos ali na... Esses que estão ao vivo, Senhor meu Pai, que possa também saber agradecer o Senhor e pegar o conselho, Senhor. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós te rogamos a Ti, entregamos nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. E é fogo puro! Manda um alô aí para a irmã Edna, pastor Orzias. Pastor Orzias, irmã Edna, que estão assistindo, a irmã Beth, eu vi logo no início também, nos acompanhando, que o Senhor continue a lhes abençoar. E se puderem, replique aí, encaminha. A irmã Tatiana, ali no seu trabalho, mulher guerreira, trabalhadora, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando grandemente. A vida da irmã Efigênia também, que de vez em quando também está nos assistindo, que ela e toda a sua casa sejam tremendamente abençoados. Amém? Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, a sua casa, seu lar, a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.